Artigo 967. Tem legitimidade para propor a ação rescisória, inciso 1, quem foi parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular, inciso 2, o terceiro juridicamente interessado, inciso 3, o Ministério Público, a linha A, se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção, a linha B, quando a decisão reincidenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes a fim de fraudar a lei, a linha C, em outros casos em que se imponha sua atuação. Inciso 4, aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Artigo 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor, inciso 1, cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo, inciso 2, depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no inciso 2 à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da Justiça. Parágrafo 2º. O depósito previsto no inciso 2 do caput deste artigo não será superior a 1.000 salários mínimos. Parágrafo 3º. Além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Aplica-se à ação rescisória o disposto no artigo 332. Parágrafo 5º. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória quando a decisão apontada como reincidenda, inciso 1, não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista do parágrafo 2º do artigo 966, inciso 2, tiver sido substituída por decisão posterior. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. Artigo 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Artigo 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30 dias, para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á no que couber o procedimento comum. Artigo 971. Na ação rescisória devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento. Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento reincidendo. Artigo 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão reincidenda, fixando o prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Artigo 973. Concluída a instrução, será aberta a vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. Artigo 974.
Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão. Querido estudante, este conteúdo é de fundamental importância para os seus estudos. Adquira na íntegra em www.direitoemaudio.adv.br. E não se esqueça, esta é uma obra pessoal e não há autorização de copiar, compartilhar ou publicar para outros sem a devida autorização do autor. Os valores de aquisição são baixíssimos, viabilizando que cada um adquira o seu. Ajude o idealizador desta importante ferramenta. Que Deus possa potencializar este conhecimento em você e fazer de você um grande vencedor.